Sonegadores expostos na rede. Receita Federal vai divulgar na internet nomes de contribuintes investigados por crimes tributários. As informações serão apuradas mês a mês. Em acordo, STJ e Banco do Brasil promovem troca de experiências entre as instituições. O termo vai permitir a troca de vagas em cursos presenciais ou online entre as duas instituições. Desaparecidos, quase 70 mil pessoas sumiram nos últimos 10 anos no Brasil. Me deu um abraço que eu sei que é o último abraço que eu tive dele, que eu não gosto de falar nesse assunto, eu vou lembrar dele me dando aquele abraço tão apertado que ele me deu e nunca mais, eu não vi ele, nem falei com ele, foi a última vez. Já ouviu falar em direito à desconexão? Trabalho de casa pela internet nas horas de folga não é legal. O chamado direito à desconexão não está descrito na legislação brasileira, mas parte do princípio de que todo empregado tem direito a utilizar o tempo em que não trabalha da maneira que quiser. Olá, boa tarde. O Conselho Nacional de Justiça vai receber 35 milhões de reais do Ministério da Segurança Pública para modernizar o sistema de execução penal, que vai ser usado para gerenciar as portas de entrada e de saída do sistema prisional. Vamos então falar ao vivo com a repórter Aline Barcelos, que está no nosso telão e vai contar para a gente, né, Aline, sobre esse repasse que ele ainda terá que ser formalizado entre o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o presidente do STF, Dias Toffoli. É isso, Aline? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O termo vai ser assinado hoje à tarde pelo presidente do STF, CNJ, ministro Dias Toffoli, e pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. A parceria entre os dois órgãos vai se estender pelos próximos 30 dias. Chamado de penas inteligentes, o projeto prevê, além do investimento no gerenciamento de portas de entrada e saídas do sistema prisional, a implementação de um sistema eletrônico de execução unificado em todo o país. O CNJ pretende criar uma força-tarefa com os tribunais dos estados para migrar para o meio eletrônico todos aqueles processos que são físicos. Depois de digitalizar, esses processos de execução penal, vão ser criadas aí estratégias para catalogar toda a população carcerária e também os novos detentos nesse banco de dados. Vão ser informações biométricas, como fotografia, identificação, assinatura, e aqueles que ainda não têm o documento de identidade vão ser produzidas a identificação de forma adequada. Depois de implementado, esse sistema vai poder interagir com o sistema de informações do Departamento Penitenciário Nacional aqui do Ministério da Segurança e também com a administração dos estados do sistema prisional. Inclusive, essas administrações vão poder inserir dados nesse sistema, em parte desse sistema. O acordo vai ser assinado logo mais às 2h30 da tarde aqui no STF. Rafaela. Obrigada, Aline, pelas informações. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, e o presidente do Banco do Brasil, Marcelo Labuto, assinaram um termo de cooperação técnica para promover o intercâmbio de experiências e informações, além de oferecer projetos de capacitação para os servidores. O termo vai permitir a troca de vagas em cursos presenciais ou online entre as duas instituições. O acordo foi fechado no dia da inauguração da Escola Corporativa do STJ. O presidente da Corte, ministro João Otávio de Noronha, acredita que a escola será um dos maiores legados da sua gestão. A escola é a nossa esperança. Eu penso que, quando eu terminar a minha gestão, a minha maior obra terá sido a criação da Escola de Servidores do STJ. O magistrado reforçou a importância da iniciativa do Banco do Brasil em compartilhar a experiência da escola corporativa, que funciona há muitos anos na instituição. Educação que o presidente conheceu de perto. Eu fico muito feliz que o Banco do Brasil, do qual eu tive a honra de pertencer, de ser funcionário 27 anos, de criar minha família, de me formar trabalhando no Banco do Brasil. Este banco, que já contribuiu tanto com a minha vida, contribui agora com a nossa instituição Superior Tribunal de Justiça.
Para o presidente do Banco do Brasil, o acordo com o STJ tem um sentido especial, já que o presidente do tribunal deixou um marco na história da instituição. Deixou muitos aprendizes dentro do Banco do Brasil e foi um berço da discussão, do debate, à luz do direito, trazendo toda a segurança necessária para que o Banco do Brasil pudesse produzir uma operação tão relevante como a que tem até os dias de hoje. Então, o seu DNA, ministro, se me permite, ele ainda sobrevive, está dentro da nossa organização. Um shopping na Paraíba vai ter que destinar um espaço de amamentação para as trabalhadoras do local. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Retornar ao trabalho após meses de convívio intenso com o bebê durante a licença maternidade não é fácil. Um lugar calmo, confortável e tranquilo para a amamentação pode ser um aliado nesse momento importante da mãe e do bebê. Na Paraíba, o condomínio Partage Shopping Campina Grande foi acionado na Justiça do Trabalho por não ter um espaço para as empregadas das lojas amamentarem os filhos. A defesa do centro comercial argumentou que não era responsável pelas profissionais e, portanto, não teria obrigação de oferecer o local. Mas a segunda vara do trabalho de Campina Grande não concordou com o argumento e determinou a instalação do espaço. Além disso, condenou o shopping a pagar indenização de R$50 mil a título de dano moral coletivo. Segundo a sentença, o caso envolve interesses extrapatrimoniais ou materiais da coletividade das trabalhadoras que deviam ser protegidos de forma exemplar e pedagógica. O artigo 389, inciso 1º da CLT, diz que os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação. O shopping recorreu da sentença e o caso chegou ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região na Paraíba, que manteve a condenação. Para o TRT, a conduta do estabelecimento comercial ignorou o princípio constitucional de proteção à maternidade e à infância e contribuiu para dificultar o acesso feminino ao mercado de trabalho. O shopping novamente discordou e recorreu da decisão de segundo grau. Assim, o processo veio parar no Tribunal Superior do Trabalho. Ao examinar o recurso de revista em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, a relatora do processo, ministra Maria Helena Malman, destacou que o dever de assegurar o direito à vida, à saúde e à alimentação das crianças lactentes deve recair também sobre a sociedade e não apenas sobre o Estado e a família. Dessa forma, a ministra concluiu que cabe ao shopping cumprir a lei. Por unanimidade, a segunda turma do TST não aceitou o recurso e manteve a condenação. Está à disposição da Justiça Federal de Pernambuco uma enfermeira filipina que foi presa no Aeroporto Internacional de Guararapes na noite da última terça-feira. Ela foi presa durante uma fiscalização de rotina. Os policiais selecionaram alguns passageiros para a revista e perceberam que a estrangeira estava muito nervosa. Na mala dela, a PF apreendeu embalagens de detergente com 7 quilos de cocaína. A droga seria entregue em Saigon, no Vietnã, após uma escala em Lisboa e outra em Dubai. A filipina teve a prisão preventiva decretada e está na colônia penal feminina de Bom Pastor. E depois do intervalo, desaparecidos. Nos últimos 10 anos, quase 700 mil pessoas sumiram no Brasil. Drogas ilícitas, alcoolismo, um grande número de jovens que fogem do lar por desavenças familiares. A Receita Federal vai passar a divulgar os nomes dos contribuintes investigados por crimes tributários e de ocultação de patrimônio. Uma portaria foi publicada no Diário Oficial essa semana para permitir essa divulgação. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrei. Oi, Gabriel, tudo bem? Boa tarde para você.
Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu, Rafaela? Além dessa nova forma de divulgação, a Receita também estabeleceu os critérios para publicar os nomes. Somente no momento em que for feita a representação desses crimes ao Ministério Público Federal, ou seja, quando as investigações em âmbito da Receita estiverem concluídas. As informações, ou melhor, as pessoas que podem ser incluídas nessa lista são suspeitas de vários crimes, como, por exemplo, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, contrabando ou descaminho e até improbidade administrativa. A portaria tem como base aspectos legais a Lei de Acesso à Informação e também o Código Tributário Nacional. A apuração vai ser feita mensalmente e a lista publicada no dia 10 do mês seguinte. Lembrando que se as pessoas acertarem as contas com a Receita ou então não forem condenadas, terão os nomes retirados da lista. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriel. E falando em Receita Federal, hoje a Receita paga as restituições referentes ao 6º lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas deste ano. O lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2017. Ao todo serão pagos 1,9 bilhão de reais a 1.142.680 contribuintes. A consulta pode ser feita pelo site da Receita Federal, no www.receita.gov.br. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que nos últimos 10 anos, 693 mil pessoas sumiram no país. 8 pessoas desaparecem por hora e por dia são mais de 190 que simplesmente somem, sem deixar qualquer pista. Dona Maria reza todos os dias para conseguir encontrar o filho desaparecido há quase um ano. A aposentada busca informações do sargento da Polícia Militar de Goiás, Walter Rodrigues da Silva, de 52 anos, que foi visto pela última vez em dezembro do ano passado. Me deu um abraço que eu sei que é o último abraço que eu tive dele, que eu não gosto de falar nesse assunto, eu vou lembrar dele me dando aquele abraço tão apertado que ele me deu e me desejou boa sorte. E entrou no ano dele, eu fui embora para pagar uma conta que eu estava devendo e nunca mais, não vi ele. Nem falei com ele, aí foi a última vez. Casos como o de Walter se repetem no Brasil. Só no ano passado foram mais de 82 mil registros. São Paulo é o estado com o maior número de ocorrências, 25.200. Minas Gerais é o segundo, depois Santa Catarina. Nos últimos 10 anos, quase 700 mil pessoas desapareceram no país. Em média, 8 casos por hora e 192 por dia. Segundo este delegado, que há 11 anos acompanha casos de desaparecidos no Distrito Federal, a maioria das vítimas tem entre 15 e 40 anos. Muitas têm envolvimento com drogas, transtornos psiquiátricos e dependência química. Drogas ilícitas, alcoolismo, um grande número de jovens que fogem do lar por desavenças familiares e também um número expressivo de doentes mentais que fogem do lar. Dona Maria conta que o filho tinha depressão, mas era considerado um homem tranquilo e responsável. Ou ele está preso em algum lugar sem ter direito a falar com ninguém, ou então ele se foi. Que só a opção que tem é essa. Especialistas em segurança pública dizem que distribuir fotos da pessoa desaparecida não é a única providência a ser tomada pela família. Um registro do boletim de ocorrência é fundamental para que a polícia possa entrar em ação. E para isso, não é necessário esperar as 48 horas. A polícia só age após o registro da ocorrência policial. A partir daí, as equipes são acionadas e passa-se a fazer consultas nos sistemas informatizados, análise de perfil em redes sociais e a investigação oitivas de pessoas próximas, amigos, familiares, e a partir daí vai se traçando um perfil do desaparecido que vai direcionando a investigação. No Distrito Federal, a Polícia Civil tem a tecnologia como aliada. Os dados são atualizados diariamente e o monitoramento é constante. Há uma rotina de passar o avanço das investigações aos parentes da vítima. Tudo feito pela Delegacia de Repressão a Sequestros, que também é responsável pela seção de desaparecidos. Mas algumas pessoas jamais são localizadas e, nesses casos, as famílias enfrentam dificuldade em oficializar a ausência do parente. O Código Civil trata da chamada morte presumida, que é quando não existe prova inequívoca de que realmente a pessoa morreu. Como é que a gente prova a morte de uma pessoa?
através de um atestado ou o cadáver, né, o corpo, se demonstra que aquela pessoa veio a falecer. Só que existem possibilidades na nossa vida, como de pessoas desaparecidas, em que não se tem essa prova. Então, existe uma ação de decretação de morte presumida, que uma sentença vai atestar o óbito daquela pessoa com uma data estipulada, mais ou menos pelo juiz, para que seja atestado no óbito. E para falar mais sobre desaparecidos, nós convidamos o professor especialista em direitos humanos, Edel Torres. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, vimos na reportagem, né, quem são, por que desaparecem, mas tecnicamente, quem são os desaparecidos? Pessoa desaparecida é aquela que a família não tem nenhuma informação ou de fonte confiável, não se sabe o paradeiro daquela pessoa. Agora o seguinte, inclusive vimos na reportagem a questão de 48 horas, né, para procurar os órgãos, a polícia. Não existe isso, existia ou há todo um senso comum em relação a esse prazo para procurar? Havia essa questão muito clara de 24 ou 48 horas, tendo em vista que as pessoas, porque estão muito preocupadas e é legítima a preocupação, elas se dirigem à delegacia de polícia, registram a ocorrência, mas muitas vezes esqueceram de fazer aquela busca que foi colocada pelo delegado, de fazer aquela busca no ambiente de trabalho, na questão do meio social, se está na casa de algum amigo, algum parente. Então, às vezes as pessoas movimentam o aparelho, né, do Estado e a pessoa, de repente, surge do nada e aí isso gera uma dificuldade realmente para os órgãos de segurança pública. Agora, a busca se agrava pela falta de intercâmbio de informações entre os estados. Há uma central que monitora isso? Essa é uma grande dificuldade que nós enfrentamos nesse tema, porque não há ainda uma central de dados, de monitoramento de dados. Veja, se no DF é de uma forma, em São Paulo é de outra, e essa dificuldade de sociabilização dos dados gera uma grande dificuldade, né, na prática para encontrar essas pessoas. Agora, quais são as causas que levam ao desaparecimento? Nós já encontramos causas, é possível verificar que vão de simples desentendimentos de dentro de casa até mesmo o uso de drogas, a questão de pessoas portadoras de alguma deficiência mental, pessoas idosas com depressão. E o fato de não termos esse sistema integrado faz com que muitas vezes essas pessoas se desloquem, migrem de um estado para outro e tendo em vista que os dados não são informados em outros lugares, há essa grande confusão. Agora, quanto maior o tempo do desaparecimento, as pessoas ficam mais vulneráveis, sobretudo jovens, crianças. Isso. As pessoas estarão mais expostas a perigos como, por exemplo, o tráfico de pessoas, o tráfico de drogas também, e sem contar com o contato maior com outros tipos de crimes. Elas poderão ser, por exemplo, vítimas da mendicância forçada, né, que já existem dados sobre isso no Brasil. Bom, e aí a gente tem uma família ou várias famílias que mudam suas vidas em torno da busca dessas pessoas, movendo uma esperança, né, no sentido de que essas pessoas sejam encontradas e se apegando realmente aos órgãos de segurança pública. Agora, professor, esse dado ele é alarmante, são 190 por dia, em média, 700 mil, né? É muito alto esse dado. Esse dado é tão grave que ele é comparado, ele supera a marcas como a guerra na Síria, como aquela questão da crise na Colômbia. É importante ressaltar que no mundo todo desaparecem pessoas. Isso não é uma questão só no Brasil, não é uma realidade apenas brasileira. No entanto, o que diferencia o trato desse tema nos diversos países é a forma como as políticas públicas enfrentam essa questão e que perpassa, obviamente, por aquelas questões dos dados, de uma central única. Enfim, um relatório anual de segurança pública mostra como isso é importante, como esses dados são alarmantes e que é importante que os órgãos de segurança estejam integrados, haja cooperação não só nacional como internacional, no sentido de que haja uma maior transparência com relação aos dados desaparecidos. Ok, Edel Torres, professor especialista em Direitos Humanos, muito obrigada pela presença. Obrigado. O Tribunal do Júri de Campinas, São Paulo, condenou mais um torcedor da Ponte Preta, acusado de matar em março de 2012 um torcedor do Guarani. Pelo homicídio qualificado, o presidente do Tribunal do Júri, juiz José Henrique Rodrigues Torres, condenou o torcedor da Ponte Preta a 19 anos de reclusão em regime fechado.
Os jurados reconheceram o motivo fútil, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O torcedor do Guarani foi morto ao ser agredido com barras de ferro, pedaços de pau, socos e chutes. O réu ainda pode recorrer da decisão. E no próximo bloco, direito à desconexão. Trabalhar pelo computador ou celular nas horas de folga não é legal. A tecnologia está presente em todos os lugares, inclusive nas relações de emprego. Mas com ela, muitas vezes o empregado acaba ficando conectado com o trabalho a todo instante. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revela que cresceu o número de crimes e pessoas vítimas da violência nos últimos 10 anos. Segundo os últimos dados divulgados pelo Atlas da Violência, o Brasil tem uma taxa de homicídios 30 vezes maior do que a da Europa. Em 2016, em todo o país, foram registrados mais de 62 mil homicídios, o que significa que a cada 100 mil habitantes, 30 foram assassinados. De acordo com o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos últimos 10 anos, 553 mil pessoas foram vítimas da violência no país. A população reage assim quando o assunto é violência. A gente sai cedo e não sabe se fica com o celular, se pode atender ou não a carteira. Ainda mais nos dias que está perto de pagamento, né? O meu irmão Nilton, ele trabalha na pizzaria de entregador, né? Motoboy. Aí eles roubaram, ele deixou a moto do condomínio para entrar para fazer entrega, eles foram e roubaram. Eu tinha caminhonete, vendia mercadoria, vendia tudo, quebrei. Com assalto, 48 assaltos. Muito assalto mesmo. Um dos fatores de grande relevância para os crimes violentos, especificamente roubos, latrocínios, são as questões do tráfico e do uso de droga. Por quê? Porque a pessoa encomenda e ali vê um pedestre passando na rua e ali ela pratica um determinado crime. Para quê? Para vender a mercadoria, um crime patrimonial, vender mercadoria para suprir as suas necessidades da droga. Esse é um fator de grande relevância para o crime de roubo e furto. Para o especialista, o desafio do governo em 2019 é criar políticas públicas efetivas de combate à violência e que acolham o cidadão. E mais da metade da população brasileira vive conectada na internet. Cerca de 116 milhões de pessoas, segundo o IBGE. E essa conexão, seja por computador ou celular, tem modificado as relações de trabalho. Por estar sempre acessível, tem funcionário sendo obrigado a trabalhar em casa, nas horas de folga e até em férias, sem receber nada. Isso não é legal. No dia a dia das grandes cidades, o ritmo parece estar cada vez mais acelerado. Com os novos tempos, dar uma pausa pode ser difícil. E não estou só falando de parar o corpo. Muitas vezes a mente também quase não descansa. As pessoas estão cada vez mais conectadas. A internet e a tecnologia se transformam a cada instante e com isso nós também evoluímos. Atualmente, um celular possui milhares de funções e aplicativos que podem fazer desde uma gravação como esta até te deixar conectado com pessoas em todo o mundo em questão de segundos. A tecnologia está presente em todos os lugares, inclusive nas relações de emprego. Mas com ela, muitas vezes o empregado acaba ficando conectado com o trabalho a todo instante. Isso porque, com a utilização dos celulares, o profissional pode ser encontrado em qualquer lugar e a qualquer hora para receber demandas. Mas até quando isso é permitido? Essa mulher, que não quis se identificar, trabalhou como líder de vendas em uma loja de departamento em Brasília e sabe bem como é ser cobrada para trabalhar até quando estava em casa de folga. Muitas coisas eram cobradas muito mais fora do meu trabalho do que dentro. Então, assim, às vezes a gente está dormindo, o gerente chega de manhã e já liga e a gente dormindo tem que falar. E às vezes nem dá para a gente atender, a gente não é cobrado porque não atendeu. O chamado direito à desconexão não está descrito na legislação brasileira, mas parte do princípio de que todo empregado tem direito a utilizar o tempo em que não trabalha da maneira que quiser, por exemplo, com atividades pessoais, familiares
ou de lazer. Não é um direito previsto em lei, mas decorre da interpretação do direito ao descanso versus o dever de trabalhar, que são contrapostos desde que nós concebemos o direito ao descanso como um direito assegurado ao empregado para repor, inclusive, as energias que ele gasta na execução de sua atividade. Para esta psicóloga, o fato de o empregado poder ser encontrado a qualquer momento acaba criando um senso de disponibilidade integral, que não é possível para qualquer ser humano. E isso faz com que o profissional acabe desenvolvendo transtornos psicológicos. Em casos extremos, esse excesso de disponibilidade pode fazer com que o empregado chegue ao esgotamento, como resultado de uma jornada exaustiva. Pode chegar a uma estafa, sim, porque representa sobrecarga de trabalho isso, né? Muitas vezes a pessoa vai ter o trabalho chegando nela o tempo todo. E ela se recusar a ver aquilo também, às vezes, soa mal. Né? Às vezes não, né? Quase sempre soa mal. Por que a pessoa não me respondeu? É como se ela fosse obrigada àquilo, né? O tema é tão importante que casos envolvendo a disponibilidade exagerada devido à tecnologia vêm sendo julgados pela Justiça do Trabalho. No ano passado, a 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou um processo em que um analista de suporte conseguiu o reconhecimento do direito à desconexão. Ele ficava conectado mentalmente ao trabalho durante os plantões, que ocorriam por 14 dias seguidos. Além de cumprir a jornada de trabalho, ele permanecia à disposição da empresa, chegando a trabalhar de madrugada em alguns momentos. Apesar de trabalhar sobre regime de sobreaviso, a turma entendeu que o direito do empregado ao lazer foi suprimido em virtude dos plantões excessivos e condenaram a empresa ao pagamento de indenização. Porque o trabalho intelectual, ele tem, pela lei, isso não é também nenhuma novidade, equiparação plena com o trabalho manual. E muitas vezes até o trabalho intelectual exige uma atenção muito maior do empregado, ou tão grande quanto. Isso faz com que ele não possa estar usando a sua folga. É importante deixar claro, para que o excesso de conexão e a jornada exaustiva causados pelo uso da tecnologia sejam configurados, é preciso que haja habitualidade. Também é necessária a comprovação na justiça por meio de provas documentais, testemunhais ou até mesmo por meio da solicitação da quebra de sigilo telefônico, para demonstrar que as chamadas ocorriam efetivamente nos períodos de folga. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, um excelente final de semana e até segunda. Tchau.